que precisariam ser tomadas, né? Pensando aqui na região que está sendo desabastecida precariamente, né? Tanto Aracaju como Socorro e Barra dos Coqueiros. E operacionalmente algumas iniciativas foram tomadas. Se vocês observarem, esse aqui era o quadro de ontem, no final da tarde, quando nós realizamos a primeira reunião, depois da autorização de convocação pelo governador Fábio Mitidieri e do governador em exercício Zezinho Sobral. A gente tinha uma mancha vermelha de desabastecimento grande no município de Aracaju, tinha uma mancha aqui relativa no município de Nossa Senhora do Socorro e um abastecimento médio no município de Barra dos Coqueiros e poucas áreas verdes, né, que é onde estava tendo o abastecimento. Lembrando que às vezes você consegue o abastecimento numa parte mais baixa da residência, numa entrada, que a pressão é menor, mas para subir no reservatório a pressão é maior. Onde nós entendemos que reunindo a equipe da DESO, a equipe da Iguá, né, com a expertise de todo mundo, que aqui a ideia é a união de esforços, nós começamos a fazer manobras de rodízio. Você lança água ou envia água para um determinado local e retém de outro para poder ir estabilizando, principalmente aqueles bairros que não tinham sido abastecidos ainda por esse sistema. Esse é o retrato de hoje pela manhã. Vocês podem ver que já tem uma mancha mais verde aqui, indo da zona sul para a zona de expansão em Aracaju. Já tem uma área aqui mais central, com um abastecimento relativo. Socorro melhorou consideravelmente o abastecimento e a Barra, que estava com abastecimento relativo, foi retirado, né? Uma situação de abastecimento relativo, e ela ficou desabastecida. Isso não implica dizer que daqui a pouco você pode ter outras manobras que voltam ao abastecimento da Barra, né? E a gente tem algum impacto aqui, que é o tempo de encher caixa d'água, encher reservatório, nessas outras situações. O prefeito Ayrton Martins, atendendo o nosso convite, está aqui presente. Vai ter também um representante de Nossa Senhora do Socorro, que só tinha representatividade, por enquanto, da Barra. Nós já marcamos uma próxima reunião do Comitê de Crise para as 16 horas, ordinária. Isso não impede que tenha ações extraordinárias. Está aqui quem comanda o Comitê de Gerenciamento de Crise, que é o governador em exercício, Zezinho Sobral. Os contatos com a imprensa será realizado sempre pela SECOM do governo do estado, onde está concentrado qualquer informação que os senhores e senhoras precisem. E fora isso, nós atingimos agora ao entorno de 86 veículos carro-pipa. E estão sendo distribuídos em 3 situações. Primeiro, para atender os equipamentos públicos prioritários. E aí os senhores sabem o que é: hospitais, clínicas, escolas, unidades básicas de saúde. Segundo, os bairros, fixo de forma fixa, com carro ambulante, e de forma móvel, com alguns carros pipa. E o terceiro são as demandas da sociedade que estão sendo relacionadas pela equipe da Iguá, com a colaboração da DESO e a colaboração da Defesa Civil. E a ajuda também, o apoio, a contribuição de todos os senhores e senhoras que diz respeito ao que tem demandado para a gente. Eles também estão lá na ponta, estão verificando todas essas situações. Nesse contexto, agora, com esse sistema aqui de rodízio, de essa alternativa encontrada tecnicamente e operacionalmente, e mais os carro-pipas, nos 3 municípios nós estamos atendendo 42 bairros nos 3 municípios. Aí considerando Aracaju, Socorro e Barra, já expliquei a situação. Então, qualquer necessidade, vocês podem entrar em contato com o Marta, com a equipe da SECOM do governo do estado, para que a gente possa tentar contribuir. Essas são medidas adotadas paliativamente. São medidas que estão mitigando a situação. Enquanto isso,
a equipe da DESO, né, incansavelmente, desde a sexta-feira, trabalhando lá no ambiente do local do acidente. Teve membros de imprensa que compareceram lá no local. Os serviços continuam, ainda não tem uma previsão exata, mas a ideia é até final da tarde a gente concluir os serviços lá de interligação, de junção da adutora, e a partir daí já liberar água para a adutora, e a gente vai normalizando aí durante a noite, a madrugada, para chegar amanhã com 100%. Eu acredito que às 16 horas, né, governador, a gente vai ter uma previsão mais exata sobre isso. Um elemento importante também é que esse abastecimento melhorado é fruto de reabilitação da adutora antiga, que estava desativada. Então a adutora de 1000 milímetros, a DESO, começou a trabalhar ontem à noite e hoje a vazão dela ampliou. Trouxe também uma captação do coxinho, a derivação da adutora do coxinho, que está contribuindo hoje com em torno de 4,5 metros cúbicos por segundo no abastecimento da capital, da Grande Aracaju. Isso ajuda as manobras, isso ajuda o retorno do estabelecimento antes mesmo da recuperação da adutora principal. Então, há abastecimentos paralelos, adutoras que foram reativadas e estão melhorando esse fluxo, por isso que o resultado está mais eficiente, que alguns bairros já estão chegando água e que a coisa está funcionando de forma mais efetiva. Esse sistema continuará ativado até que se restabeleça a adutora principal, que, como disse o secretário e a equipe de engenharia que está lá no local, nós estivemos lá também pela manhã, deverá ter uma posição mais precisa ao final da tarde, com um teste efetivo para que a gente tenha segurança de reativar a rede. A barra está sendo sacrificada nesse momento, a população está sem água nesse momento. Quando a previsão de chegar água para lá, qual é a previsão? Veja, o importante é que a população da Grande Aracaju entenda que o sistema que está hoje operacional recebe apenas metade da água necessária em função da adutora principal não estar fluindo. Dessa forma, a equipe entendeu que deveria haver um rodízio. Então veja, a barra ontem estava abastecida, agora pela manhã sofreu uma redução em função de um outro bairro. Aí em seguida essa rotatividade vai retornar. Então veja, nada impede que ao final da tarde, início da noite, a barra volte a ter água. Então o sistema de rodízio adotado, de remanejamento da distribuição de água na Grande Aracaju, é quem possibilitou que esse quadro de ontem, que estava quase todo ele vermelho, inabilitado, pudesse apresentar uma solução mais eficiente, obviamente, e em função da chegada de novas fontes de água ao sistema da capital. Então veja, prefeito, acredito que no sistema de rodízio adotado, os bairros que agora pela manhã têm, podem não ter à tarde, em seguida os que têm à tarde poderão ter à noite, e assim a ideia é que tudo isso possa acontecer até que a adutora esteja restabelecida, a principal, e aí sim nós teremos a normalização de toda a área. Mas veja que já é um sistema melhor do que o que estava no final de semana. A equipe, desde sexta-feira, não para, não saíram do local, né? Estão, inclusive, aumentando a quantidade de pessoas, equipamentos, para poder dar solução a esse problema. Governador, em exercício de Sobral, licença para todos aqui, estamos ao vivo, mas isso é uma pergunta recorrente. A gente teve um fim de semana com um impacto muito grande no início também. Por que não foi feito isso, essa manobra? Já foi iniciada ainda? Veja, a manobra foi iniciada. Nós estamos falando de uma adutora que estava parada há muito tempo. Então, no momento em que, na sexta-noite, quando a equipe começou a trabalhar no sábado, a adutora começou a ser reativada. Quase 78 quilômetros de adutora você não consegue ativá-la em algumas horas. Então, 48 horas seguintes, ou seja, ontem mesmo, a adutora já começou a trabalhar. Então, o que você tem hoje de resultado não é do resultado de hoje pela manhã, é do que foi produzido no domingo. Então, a DESO reabilitou a adutora antiga e começou a trabalhar com 2,5 metros cúbicos por segundo ainda no dia de ontem. Hoje, pela manhã, esse número cresceu em função de reparos, de atuação, então subiu para 3,5 metros cúbicos por segundo e trouxeram também mais uma adução do postinho de mais 1 metro cúbico. Dessa forma, a capital consome em torno de 9 metros cúbicos por segundo. E nós estamos fornecendo 4,5 para a Grande Aracaju. Então isso já começa a equilibrar. O sistema não foi operacionado agora pela manhã. Nós estamos falando de grandes sistemas, grandes adutoras,
Quem viu no local as imagens que vocês viram sabe que não é algo simples, é algo absolutamente complexo. Então, uma adutora ao lado da outra de 1000 milímetros foi reativada. E ela hoje contribui. Por isso que a gente está tendo uma tranquilidade de concluir com eficiência o reparo da adutora principal. Deixa eu fazer uma pergunta ao secretário Luiz Roberto, agradeço ao governador, professor Zezinho Sobral. Secretário, ainda sobre esse assunto, aqui aquela pergunta. A gente teve aquele episódio há alguns anos, né, que não parte do povo da Grande milhão de secretários, quando saiu a ponte ali, passavam cavalos, animais, e o impacto muito grande. Mas ainda ali, já teve a existir essa situação de um plano verde, mais tarde, seria uma reserva, isso já poderia, não lembro se o senhor já é secretário na ocasião, mas já ter essa ativação desse plano, dessa reserva. Veja, isso já existe, além da manutenção preventiva, que é dada em todas as adutoras pela TESO, é claro que a adutora de captação para chegar até a estação de tratamento, no plano B já estava lá, era apenas uma linha desativada, que você não vai preencher para abastecimento dessa linha. Ela é utilizada no momento que ocorreu, foi isso que aconteceu. Mas para isso você tem que abrir resíduos, você tem que alinhar toda a adutora para que você possa utilizá-la. Agora, se ela não estivesse presente, aí a dificuldade seria maior. Ainda bem que ela está preservada e que atuou satisfatoriamente. A gente está recebendo 45% da água que abastece a Grande Aracaju. Essa diligência permitiu que a gente começasse a retomar o sistema e pudesse fazer uma vacina enquanto se recupera no plano principal. Quem esteve no local, quem observou, percebeu a complexidade do serviço, muita chuva, o sol, muito difícil, muito chuvoso, mas as equipes são determinadas, não estão vendo durante a noite o seu trabalho, estamos assim, corridas em resolver, mas é o tempo fica sempre mais estendido em função da operacional. Mas a 70% da participação do sistema alternativo foi criado. O CURIM está contemplando os outros 30%, que vai ser mais eficiente, complementa 100% e abastecimento. Mas nesse momento, o CURIM inclusive está contribuindo para que a gente possa fazer o sistema de rodízio para atender, claro, que precariamente a população. A vazão não é a ideal. A ideal é só quando entra a outra adutora. E é justamente essa que está passando pelos processos de interligação.